Olá! Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast A Voz que Clama, o podcast que busca ecoar a verdade no deserto do mundo moderno e no coração daqueles que ouvem, com mensagens que combinam reflexão, fé e razão em sintonia. O tema de hoje será: o que é justiça segundo a Bíblia? E será dividido em 3 partes. Essa é parte 1 de 3. E se você gostar, por favor, curta e compartilhe com alguém. Muito obrigado. Ouçam, uma voz clama. Abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Isaías 43. Podcast A Voz que Clama, porque a mensagem ainda ecoa. Você já pensou sobre o significado de justiça? Como você a definiria? O que você entende por justiça quando lhe perguntam o que é? Pense um pouco. Será que é simplesmente retribuir a cada um aquilo que ela merece? Será que a justiça se resume a apenas isso? Será que essa é uma definição que realmente faz jus? Qual símbolo a define melhor? Uma espada? Uma balança? Ou a cruz? E nós, cristãos? O que nós fazemos então com um Deus que não nos deu aquilo que merecemos? Ele não foi justo? O quanto da causa dos conflitos entre os evangélicos de lados políticos opostos não se dá pela má compreensão da justiça divina ou por enfatizarem apenas uma característica dela, principalmente os representantes dessas alas opostas? Qual o critério que estamos usando para definir justiça, as nossas ideologias ou aquilo que a Bíblia diz sobre justiça? O que fazemos com as palavras de Jesus que nossa justiça devia exceder e muito a dos fariseus? Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 5:20 NVT. Você se considera alguém bem-aventurado? Alguém que tem sede e fome de justiça? Bem por certo, Jesus não estava se referindo à justiça apenas como retribuir a cada um aquilo que ela merece. Senão essa bem-aventurança não seria condizente com o restante do Sermão do Monte, em que ele ensina sobre não nos vingarmos e ainda amarmos os que nos fazem mal, e que ao fazermos isso, estaremos sendo perfeitos assim como perfeito é o nosso Pai nos céus. Portanto, entendemos que o ensino de Jesus sobre justiça se trata de uma justiça muito mais elevada do que a definida pelo mundo. E se cremos que Ele é o único e verdadeiro Deus justo, logo apenas Ele pode definir o que realmente é justiça, não é? Apesar de ser leigo em matéria de direito, eu ousei fazer essa reflexão a partir do senso de justiça comum a todos nós, por ser inerente àquilo que Deus compartilhou com o ser humano ao criá-lo, o atributo da justiça. E também porque a todo tempo eu sou afetado pela injustiça desse mundo, tanto como quem sofre, como quanto aquele que a causa. Assim como o profeta Isaías, que reconheceu que ele era um homem de lábios impuros que habitava no meio de um povo de lábios impuros. Todos nós, em algum momento de nossa vida, não fomos apenas vítimas de injustiça, mas também agentes causadores dela. Pois nem sempre conseguimos fazer o bem que queremos, mas o mal que não queremos. Quando Jesus disse bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, ele não disse isso para universitários, doutores ou mestres, não. Ele disse isso para pessoas simples, pastores, camponeses, crianças, viúvas, órfãos, aqueles que eram excluídos e viviam à margem da sociedade. Porque do especialista na lei até o mais simples dos homens, percebem que esse mundo está quebrado e precisa urgentemente ser consertado. Todos nós temos sede e fome por uma justiça que está muito além de nós. E é a partir dessa sede e fome que eu baseio essa reflexão. Primeiramente, sede e fome por uma justiça que quando eu olho para mim mesmo percebo que não a tenho e que eu necessito receber. Segundo, porque quando eu olho para o mundo percebo que a justiça dos homens nem sempre funciona e que muitas vezes ela está nas mãos de quem não deveria estar e aqueles que mais necessitam dela por vezes têm o seu direito negado. Terceiro, porque quando eu olho para a cruz de Cristo me lembro que recebi uma justiça que eu não mereço. Era para ser eu o pendurado naquela cruz, e não ele. Aquele que jamais pecou, pegou os pecados que eram meus, minhas ofensas e transgressões, e sofreu o castigo que eu devia sofrer, punindo-as em si mesmo,
e aplicou a sua justiça em mim. E com isso, não apenas puniu o meu pecado, justiça retributiva, mas também me reconciliou com o Pai, restaurou a sua imagem em mim, coberta pelo pecado ao me lavar com seu sangue, e me transformou em uma nova criatura e de alguém outrora inimigo, em um filho amado de Deus, e me deu uma herança guardada para mim nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. A justiça de Deus em relação a mim não foi apenas justa, mas também generosa. Esse é o maior diferencial da justiça divina. Em sua misericórdia, Deus não me deu o que eu merecia, e por sua graça Ele me deu aquilo que eu não merecia, a vida eterna junto com Ele. Portanto, não me levanto como um paladino da justiça, mas como um bem-aventurado que tem sede e fome dela, e também como alguém que foi alvo de uma justiça que não merecia. De modo algum, eu creio que podemos com isso criar um mundo utópico e eliminar o mal através dos nossos esforços, pois eu aguardo a vinda do reino de Deus, onde habita a justiça eterna. Contudo, não podemos usar isso como desculpa para não agirmos. E sim que nós evangélicos deveríamos ir para o diálogo com os ânimos menos acirrados, seguindo o conselho de Tiago em sua carta, de que devemos estar sempre prontos para ouvir e tardios em se irar, pois a nossa ira não produz justiça divina. Falo como um leigo, e não como um especialista. Não sou formado em direito, apesar de gostar muito. Falo mais como um estudioso da Bíblia, apesar de também de não ter nenhuma formação teológica. Sou alguém que ama a palavra de Deus e busca enxergar e entender o mundo a partir dela. Se Jesus disse que devemos ser sal e luz nesse mundo, e que a nossa justiça deveria superar e muito a dos fariseus, e se o Evangelho revelou que a justiça divina vai muito além de apenas punir o pecado cometido, mas também de tratar a raiz do pecado que se encontra no coração do homem, e que somente o Espírito Santo é capaz de removê-lo, a justiça revelada na Bíblia não se resume apenas em Deus ser satisfeito pela punição do pecado através do sacrifício de Cristo, mas sim em um modo correto do homem se relacionar com Deus, a criação e com o seu próximo, e que o homem foi colocado por Deus como mordomo de sua criação para cuidar e garantir que tanto o seu relacionamento com o próximo, como com o ambiente ao seu redor, reflita ao propósito original de Deus para o homem. Mas o pecado entrou no mundo, e por isso Cristo se encarnou, não apenas para morrer e perdoar os nossos pecados, mas também para nos mostrar o modo correto de viver, amar e nos relacionar com Deus e o próximo. Ele é o Adão perfeito que deu início a uma nova humanidade regenerada. Essa reflexão eu quero dirigir especialmente a nós, crentes em Jesus, convidando-os para lembrar das palavras de Jesus no Sermão do Monte, para que nossa participação na sociedade seja o máximo possível coerente com a mensagem revelada no Evangelho, isso é, se desejamos mesmo ser bem-aventurados e vivermos como sal e luz nesse mundo, para que a nossa influência na sociedade corresponda com a exigência de Cristo para nós, seus discípulos, o de salgarmos e iluminarmos um mundo corrompido que jaz no maligno e imerso em trevas. Hoje, grande parte do meio evangélico está dividida em alas opostas, o que demonstra que, em vez de influenciarmos o mundo, acabamos sendo influenciados por ele. Hoje há evangélicos de esquerda e direita que pregam um Jesus a partir de suas ideologias e não a partir da Bíblia. Deveríamos nos opor a toda ideologia que despreza a dor das vítimas como se fosse nada, mas também deveríamos nos opor a toda ideologia que desumaniza o criminoso para assim justificar linchamentos, cancelamentos e até comemoração quando são mortos. São dois lados da mesma moeda. Nós, porém, servimos a um Deus justo que ouve e se compadece e age em favor dos fracos, oprimidos e indefesos, mas também a um Deus gracioso e misericordioso que oferece perdão e restauração àqueles que praticam o mal quando eles se arrependem. E isso também faz parte de sua justiça. E quando nos opomos a isso, nos opomos também à graça de Deus. Estamos dizendo ainda que, indiretamente, que o Evangelho só pode alcançar aqueles que são dignos e merecedores. Esquecemos que a fé que professamos repousa sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, e do qual Cristo é a pedra angular. Homens que, se vivessem hoje, talvez seriam cancelados pelos pecados que cometeram. Homens como Moisés, Davi e o apóstolo Paulo. Mas a graça de Deus escolheu homens marcados por uma vida de violência, mentiras e abuso de poder, e que com certeza teriam um destino bem diferente se a justiça dos homens, e não a de Deus, tivesse ido ao encontro deles.
E esses homens ficaram conhecidos não apenas pela mensagem que pregavam, mas sobretudo pelo testemunho do poder transformador do Evangelho na vida deles. Foram alvos de uma graça transformadora que pega homens com pecados escarlates e os tornam brancos como a neve. E alguns deles tiveram até a honra de serem incluídos na genealogia de Jesus, aquele que nunca pecou. O mundo tem proposto hoje modelos alternativos de justiças. Aqui coloco alguns deles. Modelos modernos e suas limitações. Justiça retributiva. Baseia-se na punição. Mantém a ordem legal, mas não cura as relações. Justiça restaurativa. Busca o encontro e reparação, cura relações, mas nem sempre transforma estruturas injustas. Justiça distributiva trata da equidade social. Contras. Abstração, difícil consenso. Pode se tornar abstrata, sem efeito direto em vítimas concretas. Envolve julgamentos subjetivos sobre o que é justo. Exige alto grau de consenso político. Justiça transformativa visa mudar estruturas de opressão. Contras. Pouca aplicabilidade institucional. Pode carecer de estrutura prática ampla. Dificuldade de aplicação em sociedades complexas. Pode ser confundida com ativismo político puro. É claro que algumas dessas propostas alternativas estão associadas a um viés progressista, e esses grupos ideológicos as usam como instrumento para obter seus fins. Mas isso não significa que devamos rejeitar por completo todas elas. Essa foi a parte 1, onde conhecemos alguns tipos de justiças alternativas além da tradicional. Na segunda parte, iremos conhecer alguns teólogos e pensadores cristãos que trabalham esses conceitos alternativos à luz da Bíblia. Até o próximo episódio, e não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar. Muito obrigado.